Diga, meu amigo, diga, minha amiga, legal que você esteja aqui com a gente mais uma vez. Se você já nos acompanha, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações. Se não acompanha ainda, seja muito bem-vindo. Vamos falar do São Paulo. Estamos aqui numa praça na zona sul da capital paulista, no bairro do Morumbi, para falar do tricolor paulista e alguns personagens do São Paulo vivendo entre o céu e o inferno. Caleri foi super premiado na festa do Paulistão 2022. Vários prêmios que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas o Caleri, por conta daquele episódio, você sabe que ele deu um tapa no celular de um garoto da base do Palmeiras na saída do Allianz Parque, depois da derrota na final do Paulistão. O Caleri pode ser levado, o caso dele, ao STJD. Ele pode receber punições, não se sabe ainda o tamanho dessa punição, mas o Caleri, que já pediu desculpas pelo ato, dizendo que estava de cabeça quente, que não sabia que era um menino menor de idade, diz que vai repor o dano se o celular quebrou, mas ele vai ser denunciado, deve ser denunciado no STJD. Problemas para o Caleri, o Ceni também tem seus problemas, daqui a pouco tem a estreia na Copa Sul-Americana, vamos falar sobre isso e muito mais. O Ceni também está vivendo entre o céu e o inferno, foi eleito o treinador do Paulistão 2022. Vamos lá! Destaques do São Paulo na premiação da Federação Paulista de Futebol. É óbvio que a supremacia foi do Palmeiras, o time que ficou com o 24º título do Paulistão, nessa edição número 120 do Campeonato Paulista. O Palmeiras teve 5 jogadores na seleção do Campeonato Paulista, mas tem destaque do São Paulo. O São Paulo aparece com vários nomes. Lateral direito, Rafinha, o atacante Caleri e o Rogério Ceni, que foi eleito o treinador do Campeonato Paulista 2022. E o Pablo Maia, o jovem Pablo Maia, volante que o Rogério Ceni descobriu nas categorias de base na última Copa São Paulo, o Pablo Maia aparecendo como a revelação do Campeonato Paulista. Vamos por partes, vamos falar primeiro do Caleri. O Caleri recebeu vários votos, o craque da galera, o gol mais bonito, aquele de bicicleta contra o Água Santa, e também o melhor atacante. Ele foi o vice-artilheiro do Campeonato Paulista com 8 gols. O menino da Inter de Limeira, o Ronaldo, teve 1 gol a mais, mas o Caleri teve todos esses destaques. Só que o Jonathan Caleri, o argentino, vai enfrentar um problema daqui para frente. Isso porque ele deve ser denunciado no STJD por conta de ter dado aquele tapa no celular do garoto da base do time do Palmeiras na saída do Allianz Parque, o garoto de apenas 15 anos de idade. O Caleri pediu desculpas, mas deve ser denunciado. Mas vamos falar do Caleri dentro de campo. Com 8 gols, foi um dos grandes nomes do São Paulo nesse Campeonato Paulista, nessa campanha de recuperação. O São Paulo não começou bem no Campeonato Estadual. E eu vou resgatar aqui uma sonora do Rogério Ceni, uma entrevista do Rogério Ceni falando do Caleri, depois daquele gol importante no estádio do Morumbi, que é pertinho dessa praça, ele falando daquele gol do Caleri, da importância do Caleri, um camisa 9, daquele gol contra o Corinthians, ainda na fase de grupos, e dando esperanças de uma recuperação para o time do São Paulo. São Paulo que foi bem nessa reta final, só deu aquela derrapada no jogo decisivo no Allianz Parque. Rogério Ceni falando de Jonathan Caleri. Vamos ouvir? Jogador competitivo, comprometido, quando está concentrado no jogo. Tem esse último toque, acho que no ano é a primeira vez que ele faz um gol com 2 toques na bola, dominando e finalizando. Normalmente são toques de primeira, né? Sempre ou cabeceio ou finalização com o pé. É um jogador 9, como eu falo. Tecnicamente é um bom jogador, mas ele é fazedor de gols. O Caleri é jogador de área, um homem de área, não é para ele sair tanto, não é para ele flutuar tanto. É realmente para que seja a referência quando ele joga. Tem um jogo aéreo, como eu falo sempre, um bom jogo aéreo, mas tem presença de área, né? Agora uma opinião pessoal. Claro que os treinadores, os capitães de todas as equipes votaram e o Rogério Ceni foi eleito o treinador do Paulistão 2022. Uma opinião pessoal. O Rogério Ceni vivendo entre o céu e o inferno. Magnífico goleiro que foi, na sua época como atleta, o Rogério Ceni está, entre aspas, ainda sem goleiro no time do São Paulo. Jandrei ou Thiago Volpi? Eu tenho ouvido, as pessoas têm me falado nas ruas, têm me falado pelas redes sociais, têm me falado aqui pelo canal no YouTube, que talvez o Thiago Volpi seja até melhor tecnicamente do que o Jandrei. O Jandrei, se não comprometeu no último jogo,
Teve jogo já que ele falhou no estádio do Morumbi, todo mundo já sabe disso, aquele gol do Jô que deixou uma pulga atrás da orelha, mas o Jandrei, ele não é um goleiro de fazer a diferença. É um goleiro que, se não compromete na maioria das vezes, não é um goleiro para fazer a diferença. Temos vários exemplos. O Cássio faz defesas muito importantes quando o time precisa. O Everton, no Palmeiras, que foi eleito o goleiro do Campeonato Paulista, faz parte da seleção brasileira, faz a diferença. O João Paulo, do time do Santos, só para citar os times aqui do estado de São Paulo, também faz a diferença. O Ivan, que era goleiro da Ponte Preta, hoje é reserva no time do Corinthians, também faz a diferença. E isso a gente não enxerga nos goleiros do São Paulo. O Rogério Ceni sempre perguntado, e aí resgatando mais uma entrevista antiga, sobre titularidade, porque daqui a pouco, quinta-feira, começa a Copa Sul-Americana. Rogério, como é que é esse trabalho da titularidade? Como é que você faz para motivar o grupo, para escolher quem vai para o próximo jogo? Diz aí, Rogério. Não escolho um ou outro para jogar porque eu tenho mais simpatia a esse ou aquele jogador. Vislumbro o futuro sempre, né, no próximo, quem eu vou usar no próximo jogo, como que eu vou equilibrar para que não haja lesões musculares. Tento manter todos motivados, tento deixar eles na expectativa de jogar, ou seja, se dedicam até o último treino para saber, porque o último treino define muito de quem entra em campo. Então é uma metodologia que a gente adotou para esse ano. E deve seguir por aí, mexendo bastante no time. Ele sinalizou, Rogério Ceni, depois da derrota para o Palmeiras, ainda no Allianz Parque, sobre a possibilidade de usar os jogadores que não foram titulares nesses últimos jogos. Aí tem vários exemplos, jogadores experientes até, o Colorado, Andrés Colorado, o Nicão, o Rigoni, jogadores que não foram titulares nos últimos jogos. Esses atletas devem começar a partida desta quinta-feira às 9h30 da noite contra o Ayacucho, no Peru. Lá, distante de casa, tem viagem, e no domingo em casa contra o Atlético Paranaense tem a estreia no Campeonato Brasileiro, e o Rogério Ceni diz que não quer passar sufoco no Campeonato Brasileiro, como foi na reta final no ano passado. De qualquer modo, a gente não sabe ainda quais são os jogadores que serão escalados. Depois daquela pancada contra o Palmeiras, o São Paulo deu folga para o seu elenco na segunda-feira, reapresentação apenas na terça, e tem uma interrogação. Está acontecendo muito protesto lá no Peru por conta do preço dos combustíveis, dos fertilizantes, e o jogo do Flamengo corre o risco de ser adiado. Nesta terça-feira, o Flamengo, pela tabela da Libertadores, joga também no Peru contra o Sporting Cristal, mas esse jogo, por conta do toque de recolher aí do presidente Pedro Castilho, 24 horas, ou seja, seria nesta terça-feira para se resolver. O jogo do Palmeiras do Flamengo pode até ser adiado. E a gente não sabe, até quinta-feira muita coisa pode acontecer, talvez até o jogo do São Paulo não aconteça, a gente vai ficar ligado por aí. Bom, eu gostaria da sua opinião em relação a isso tudo. O Caleri pode ser penalizado pelo STJD por conta daquele tapa no celular. O Rogério Ceni, entre aspas, sem goleiro para esses jogos decisivos aí da Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e começando o Campeonato Brasileiro. E sobre tudo isso, titularidade, quem deve ser titular para essa partida contra o time peruano pela Copa Sul-Americana, o time que deve disputar a estreia no Campeonato Brasileiro, no domingo, em casa, contra o Atlético Paranaense. Aliás, com muita gente que outro dia estava defendendo o São Paulo. O Furacão tem Orejuela, que já deixou o Grêmio, tem o Pablo, o atacante que não deixou saudade por aqui, e nem o Vitor Bueno. Deixa aí a sua opinião, seu recado, seu comentário, tá bom? Beijo no seu coração, até a próxima!